Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui a partir de hoje iniciando a nossa série de estudos no nosso canal do YouTube. Todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, você acompanha aqui neste mesmo canal nossos estudos com temas específicos e especiais para o seu coração. Você não pode perder, são mensagens realmente à luz da Bíblia para você. Então, a partir de hoje, nós estaremos iniciando a série Oração Inteligente. E quando eu falo em oração, eu vejo um dos assuntos e uma das coisas mais importantes para mim e para a sua vida. E eu lembro também de uma mulher chamada Ana. Quem aqui nunca ouviu falar de Ana ou quem nunca ouviu falar do profeta Samuel? Ana, um belo dia, ela estava orando ao Senhor, pedindo a Deus um filho. Um filho era muito importante para a vida dela, porque naquele tempo, uma mulher que não poderia ter filhos, ela era uma mulher menosprezada, ela era uma mulher que se sentia diminuída. E o sonho de Ana era ter um filho. E o interessante é que nesta oração dela, quando ela pede um filho a Deus, ela ao mesmo tempo entrega esse filho ao Senhor. Então, ela tinha o sonho de ser mãe, ter um filho, só que se o Senhor desse o filho para ela, ela entregaria aquele menino para servir no templo, para servir na casa de Deus. Então aqui, neste exato momento, há um perfeito alinhamento. Que alinhamento era esse? A vontade de Deus com a oração de Ana. Então quando a tua oração, ela alinha com a vontade de Deus, algo extraordinário acontece na sua vida. Ana, ela queria ter um filho. Deus queria um profeta para Israel, porque Israel naquele tempo não tinha um profeta. Israel naquele tempo estava sem nenhum servo ou serva do Senhor para conduzir, para liderar o povo, para exortar o povo, para trazer uma mensagem de Deus para o povo. Então quando Ana alinha a vontade dela com a de Deus, algo extraordinário aconteceu na vida dela. E isso nós vimos por um dos grandes profetas que Israel teve, que foi Samuel. E aí, queridos, eu começo a tirar alguns princípios dentro dessa história que eu estou contando para vocês. Primeiro ponto, a sua oração, ela nunca pode ser egoísta. A oração de Ana não foi egoísta. A oração de Ana não foi apenas, claro, ela tinha vontade de ter um filho, ela tinha o desejo de ter um filho, mas ela orou não pedindo apenas pelo desejo dela, mas se o desejo dela fosse atendido, ela entregaria aquele desejo para o Senhor. Ela entregaria aquela criança para o Senhor e foi o que ela fez. Então a sua oração nunca pode ser egoísta. Sabe qual é o nosso problema? É que as nossas orações, na maioria das vezes, são egoístas. São orações para o nosso próprio prazer, para saciar a nossa própria vontade. Então, quando eu analiso a fala do apóstolo Tiago, quando ele escreve na carta dele, ele fala que nós pedimos, mas nós pedimos mal. Então nós oramos e pedimos coisas que são para atender os nossos próprios desejos. Então é por isso que muitas vezes nós não somos atendidos. E queridos, eu confesso que eu já percebi várias pessoas, eu já presenciei, eu já acompanhei muitas pessoas nessa caminhada cristã que desistiram do Evangelho, que desistiram de caminhar na presença de Deus. Você sabe por quê? Porque muitas vezes nós aprendemos que tudo quanto pedires em oração, assim o Senhor atenderá. Não é isso, talvez até esse momento aqui você esteja com isso na tua cabeça. Só que em nenhum momento a palavra diz que nós vamos receber tudo aquilo que nós queremos. O problema é que se você pegar um versículo, um texto bíblico e isolar ele de todo um contexto, você vai interpretar da forma que você quiser, da forma que você bem entender. É por isso que hoje nós temos muitas interpretações bíblicas, muita gente defendendo doutrinas e conteúdos que destoam daquilo que realmente a palavra de Deus quer dizer. Então, a falta de conhecimento traz isso, acarreta nisso. Então, a partir de hoje, eu quero que você entenda a oração da maneira correta. Você pode pedir tudo o que você quiser ao Senhor, só que nem tudo que você pedir você vai ser atendido. Porque o Senhor, Ele vai te dar o que você precisa. E nisso, eu olho para a minha vida, eu analiso a minha vida, eu como um pai. A minha filha Júlia, se eu deixar, ela quer doce o tempo todo. Ela não vai querer comer um arroz, um feijão, coisas saudáveis para ela. Se deixar, ela só vai querer comer doce. E assim é Deus quando está relacionado conosco.
Deus como um pai, como o nosso bom pai. Deus como seu pai, Ele não vai te dar tudo aquilo que você quer. Deus como um pai, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Então entenda, quando você orar, você não pode ser egoísta. Você vai orar, você vai pedir, mas se a sua oração não estiver alinhada com aquilo que Deus tem para você, com aquilo que é o melhor para você, porque os pais sabem o que é o melhor para o filho. Esse exemplo que eu acabei de dar da Júlia, se deixar pela própria vontade dela, ela vai ter um problema, vai gerar um problema de saúde para ela quando ela crescer. Ela só vai querer comer coisas que não fazem bem para a saúde dela. Mas eu, como um pai, eu cuido dela e eu dou para ela, mesmo que ela fique chateada, mesmo que ela fique brava. Um exemplo bem claro: eu levei, em meio a essa pandemia, eu levei a Júlia para tomar a vacina de gripe. Por quê? Eu sei que para ela é importante. E quando ela estava no meu colo, ela quis vir para o meu colo, ela ficou assim: papai, me leva embora, quero ir embora, quero ir embora. O meu coração naquele momento, eu ficava triste em ver aquilo. Só que eu sabia que ela precisava passar por aquele momento, eu sabia que ela precisava tomar aquela vacina, por mais que aquilo ia doer, por mais que aquilo ela iria chorar, mas eu sabia que aquilo era importante para ela. Então eu, como um pai, naquele momento eu precisava dar para ela o que ela precisa, e não aquilo que ela estava querendo naquele momento. E assim deve ser a sua oração. E entenda, Deus não está te dando algo que você quer. Não fique culpando, que Deus não olha para mim, que Deus não gosta de mim, que isso, aquilo. Não, não. Deus, Ele vai te dar o que você precisa. Então, se Deus não está te atendendo, se Deus não está respondendo a tua oração, se Ele disse um não para você, não se entristeça e não desista de caminhar na presença de Deus, porque Ele sabe aquilo que você precisa para ter o melhor aqui nessa terra. E aí, seguindo um pouquinho no que eu quero meditar com vocês, então nós aprendemos em primeiro lugar que a nossa oração, ela não pode ser egoísta, ou seja, ela não deve atender os nossos prazeres, aquilo que nós queremos que seja feito aqui na terra, mas é o que Deus quer que seja feito na terra. E aí, nós vamos aprender neste estudo e ao longo desta série como nós devemos orar e quando nós devemos orar. Sabe o que é interessante? É que a Bíblia em nenhum momento diz que os discípulos de Deus, os apóstolos, eles chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, nos ensina a pregar. Eu vejo hoje muita gente querendo aprender a pregar. Quando se fala em chamado, principalmente, naquilo que você vai fazer, vai entregar na obra de Deus, eu vejo muitas pessoas: eu quero pregar, eu quero louvor, o louvor, principalmente o chamado para o louvor. Todo mundo quer ter um chamado para o louvor, porque o louvor está lá na frente. Eu quero cantar, eu quero isso, aquilo. Em nenhum momento eu vejo os discípulos chegando para Jesus e falando assim: mestre, nos ensina a pregar, mestre, nos ensina a louvar, mestre, nos ensina a como encher a igreja. Em nenhum momento a palavra de Deus ela está dizendo isso. Mas a palavra de Deus nos mostra que os discípulos eles chegam até Jesus e falam assim: mestre, nos ensina como orar. Isso é algo profundo, queridos, e é algo que nós não damos atenção, porque sem a oração você não vai conseguir vencer. Sem a oração, você não vai ser uma pessoa saudável na tua caminhada cristã. Então, Jesus vai e ensina a oração que nós, realmente, a oração universal que nós costumamos falar, a oração do Pai Nosso. E ele vai e fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja, exalta o nome do Senhor, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus aqui ele ensina como os discípulos devem orar. Por quê? Por que os discípulos estavam perguntando aquilo? Porque Jesus, em cada momento, em todas as situações, e olha que Jesus realizava maravilhas, algo extraordinário, mas Jesus em todo o tempo, ele buscava um tempo para orar. Os discípulos olhavam para a vida de Jesus e viam que aquilo era algo de suma importância na vida de Jesus. Eles viam que a base forte para Jesus se manter firme e para fazer o que Jesus fazia era porque Jesus orava constantemente. E aí eles chegam até Jesus e falam: mestre, ensina-nos a orar. Então o que vocês precisam é aprender a orar.
as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas sem oração, você não vai conseguir avançar. E queridos, o que é interessante é que as maiores universidades do mundo inteiro, existem estudos feitos, elaborados por todas essas universidades, de que o que traz mais benefícios para a nossa vida é o falar. E principalmente, por muito tempo se criou um tabu quanto a terapeutas, aí no psicólogo, no psicanalista, enfim, e nesses especialistas. Por muito tempo achavam que isso era para gente doida, para gente maluca, e hoje as pessoas estão vendo que isso é importante. Sabe por quê? Porque quando você está num terapeuta, quando você está diante de um profissional de alguma dessas áreas, o que acontece ali? Você fala, você mais fala do que ouve. Então você coloca para fora tudo aquilo que você está sentindo, aquela pessoa vai te ajudar naquilo que você fala. Então, esses estudos dessas universidades concluíram que você ir num terapeuta, você ir num desses profissionais traz muitos benefícios para a nossa vida. E, como eu disse, quando você vai nesses lugares, você mais fala, você é ouvido por esses profissionais. E a oração, ela é exatamente isso. A oração é falar com Deus. Deus, ele ainda, não estou aqui desprezando nenhum desses profissionais. Eu acho, pelo contrário, ainda eu acho que nós devemos sim, se nós temos alguma dificuldade, nós devemos ir sim, procurar esses profissionais. Mas antes disso ainda, não se esqueçam de Deus, de falar com Deus, de lançar todas as suas ansiedades com Deus, porque isso, se a ciência está falando que o falar, ele traz benefícios para a nossa vida, com esses tipos de profissionais, imagine a gente falar com aquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então a oração, ela é a maior conexão que existe entre o homem e Deus. Oração nada mais é do que você falar com Deus. E quando eu analiso aqui o texto de 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, e eu queria que você acompanhasse aí comigo, aí da sua casa, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Paulo, ele está escrevendo bem assim a Timóteo. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, queridos, Paulo, neste momento aqui dessa carta, ele está ensinando como deve ser a nossa oração. Lembra que eu falei com vocês que nós iríamos ao longo dessa série aprender como nós devemos orar e quando nós devemos orar. Então, Paulo aqui está ensinando como orar. E eu queria que você anotasse aí, vejam bem, ao longo de todas essas séries, eu queria que vocês tivessem algumas, quando vocês fossem assistir os nossos estudos, os nossos vídeos, eu gostaria que vocês tivessem algumas coisas com você. Em primeiro lugar, abre a Bíblia Sagrada. Não deixe de acompanhar esse estudo com a sua Bíblia. Segundo, com uma caneta. E terceiro, com uma folha de papel. Anote. Sabe por quê? Porque só assim que você vai poder desenvolver mais e aprender mais. Eu defendo essa teoria, eu sou dessa tese, então, porque daqui a pouco acabou essa série, tudo bem que o vídeo vai ficar gravado, mas se você não anotar, se você não escrever, colocar em prática depois, você vai esquecer. Então anote. E aqui nós vamos iniciar então a aprender como nós devemos orar. Então, vamos lá. Primeiro ponto desse texto aqui de Paulo, que Paulo escreveu, ele escreve que nós devemos chegar ao Senhor com súplicas. Então a sua oração, você inicia ela com as suas súplicas. Elas devem ter súplicas. Súplicas são o quê? Pedidos. São seus pedidos. Você vai ter os seus pedidos a Deus. Lembrando que eu falei no começo, nem tudo que a gente pedir nós seremos atendidos. Deus não vai dar tudo aquilo que a gente quer, é o que a gente precisa, já aprendemos isso. Então, mas você apresenta as suas súplicas, você apresenta os seus pedidos para Deus. E aí, vamos ver se vai estar alinhado com a vontade de Deus ou não. Amém? Segundo, com as suas orações. Então, súplicas, você apresenta os seus
pedidos. Depois você vai com orações. Orações é o quê? É o falar, como nós aprendemos aqui. É a conexão com Deus. Você vai falar para Deus aquilo que você está sentindo. Lembra a comparação que nós fizemos com o terapeuta, com um psicólogo, com um psicanalista? Você vai chegar lá e vai quê? Falar suas ansiedades, as suas preocupações, aquilo que está passando na sua vida. Este falar é diferente de pedir. Os pedidos que você tenha para alguma coisa, algum caso, alguma situação, é diferente do falar o que você está sentindo. Então Paulo, ele recomenda isso daqui. Façam as suas súplicas, orações, certo? Então vocês façam os pedidos, vocês falam com Deus, expressam aquilo que vocês estão sentindo, e aí vocês vão depois, interceder. Ou seja, súplicas, orações, intercessões. Intercessões são o quê? É orar pelos outros. Lembra o que eu falei no começo? A nossa oração, ela não pode ser egoísta. Você não pede apenas por você. Você deve interceder pelos outros, pelas outras pessoas. Quando eu analiso esse daqui, as intercessões, orar pelos outros, eu lembro de Jó. Jó, ele foi curado enquanto ele orava pelos amigos dele. Então muitas vezes nós somos curados de algumas coisas, de algumas áreas da nossa vida que precisam de cura. Muitas vezes nós recebemos bênçãos do Senhor enquanto nós estamos intercedendo pelos outros. Porque o Evangelho, ele não é egoísta. Jesus não morreu na cruz pela sua própria vontade, mas foi pela vontade do Pai, principalmente para nos salvar. Então, queridos, nas suas orações, vocês não podem ser egoístas em orar apenas por vocês. Vocês devem também interceder pelos outros, pelas outras pessoas, pelos seus irmãos, por amigos, pelos seus governantes. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, a sua oração não pode ser egoísta. Orem pelos outros. As intercessões são isso, interceder por alguém. Você vai orar por alguém. E aí, então, súplicas, orações, intercessões, e aí Paulo encerra com ações de graça. Você apresenta os seus pedidos, você fala com Deus o que você está sentindo, você intercede por outras pessoas e você encerra agradecendo. Quantos motivos nós temos para agradecer? O fato de você estar aqui hoje podendo me assistir, você tem que agradecer. Você está respirando, você está bem. Então tenha também essa cultura de gratidão. E um detalhe muito importante, as nossas ações de graças, e Paulo, estamos aqui no capítulo 2, verso 1 ainda, viu? Então, Paulo diz, as súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Queridos, não podemos esquecer desse detalhe, e é por isso que eu estou frisando ele aqui. Sabe por quê? Quando você vai agradecer, quando você vai fazer essas intercessões, vai fazer suas orações, você ora por todos os homens. Agradece por todos os homens. Aqueles que te fizeram mal e aqueles que te fizeram bem. Não agradeça apenas pelos que te fizeram bem. Porque aqueles que te fizeram mal, isso também faz parte do seu crescimento. Então agradeça por todos. Aprenda a ter essa cultura e você vai ver que grandes coisas acontecerão na sua vida. Então, aqui nós aprendemos e tiramos já uma lição muito grande de como nós devemos orar. Bem simples, bem claro. Oração não pode ser egoísta, certo? Você na oração, você está se conectando com Deus. Você fala com Deus. Então, o falar com Deus é como? Você apresenta as suas súplicas, os seus pedidos, você fala com eles as suas preocupações, ansiedades, tudo aquilo que você está sentindo. Você intercede por outras pessoas e você agradece por tudo e por todos. Não é algo difícil, orar não é difícil. O problema é que muitas vezes nós queremos apenas que Deus atenda os nossos prazeres. E Deus não vai atender o seu prazer, porque Ele sabe aquilo que você precisa. E um bom pai vai dar o que você precisa e não tudo o que você quer. Porque senão você vai se tornar um filho mimado. E aí, queridos, eu quero partir para o encerramento desse primeiro estudo, concluindo com: aprendemos como orar e agora quando nós devemos orar. E Paulo, eu pulei um pouquinho nesse texto que nós lemos, mas agora eu vou voltar. Quando orar, Paulo está recomendando aqui: antes de tudo, mais uma vez,
antes de tudo, recomendo que façam as suas súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então Paulo nos ensina aqui quando nós devemos orar. Então, antes de tudo, ou seja, 24 horas por dia, em tudo, claro que eu estou generalizando um pouquinho, mas você deve viver uma vida de oração, como que Daniel se livrou da cova dos leões. Não foi lá na cova, mas foi a vida que Daniel tinha antes da cova. Daniel, ele 3 vezes ao dia, a palavra diz que ele orava. Então, queridos, antes de qualquer coisa, antes de você pensar em um investimento financeiro, antes de você comprar uma casa, antes de você comprar um carro, antes de você sair da sua casa para ir trabalhar, antes de você tomar decisões, em todo o tempo, em todos os momentos, façam suas orações, estejam nessa comunhão com Deus, alinhem a vontade de vocês com a vontade de Deus, e aí vocês vão ver grandes coisas acontecendo. Por que muitas pessoas tomam decisões erradas? Porque muitas vezes as pessoas estão entrando em crise financeiras. Por que muitas vezes as pessoas estão em crise nos relacionamentos? Porque as pessoas entram nas situações, tomam as decisões sem orar. As pessoas tomam decidem sem falar com Deus, sem alinhar com Deus o que deve fazer. E na maioria das vezes, quando nós fazemos isso, nós fugimos do propósito que Deus tem pra gente, daquilo que é o melhor para as nossas vidas. Então nós acabamos sendo frustrados com isso. Então, quando você deve orar? Antes de tudo, sempre você deve orar. E a palavra de Deus também diz que nós devemos orar sem cessar. Então a oração deve ser sempre. Sabe por que nós devemos orar sempre? Porque quem muito ora, erra menos. Como eu disse, nós tomamos muitas decisões, nós entramos em crises financeiras, crises de relacionamentos, porque muitas vezes nós estamos entrando nelas sem errar. Então quando nós entramos sem errar, quando nós entramos sem orar, nós erramos. Então quem tem uma vida constante de oração, essa pessoa erra menos. Eu citei sobre Daniel e eu vejo isso na vida de Daniel. Daniel, ele tinha um índice de acerto, a estatística de acerto de Daniel era muito grande. Por quê? Porque ele orava mais. Então aqueles que oram mais, eles erram menos. Não estou dizendo que a pessoa nunca vai errar. Somos seres humanos, erramos sim. Mas quando você ora mais, o seu índice de erro, ele se torna menor. Então ore mais e aí você vai ver que a sua margem de erro vai diminuir. Então, queridos, nós já estamos caminhando aqui para o final e concluímos essa lição baseada exatamente nesses princípios que nós acabamos de ver. Nós vamos dar continuidade, eu vou parar por aqui porque nós teremos um outro vídeo e aí nós daremos continuidade a esta série de estudos sobre oração. Então eu queria que você parasse aí agora tudo que você está fazendo e que você colocasse em prática isso que nós aprendemos hoje. Que você falasse com Deus agora nesse momento e que a partir de agora, a sua vida, tudo que você for fazer, você coloque Deus em primeiro lugar. Você fale com Ele antes de qualquer outra pessoa. Muitas vezes quem nunca tomou uma decisão se aconselhando com alguém. Então antes de você se aconselhar com qualquer pessoa, se aconselhe com Deus. Peça a Deus o direcionamento e Ele vai te dar a direção. Então, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco e vamos orar agora encerrando. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento especial onde iniciamos essa série de estudos. E, Pai, não poderíamos começar de outra forma a não ser falando de algo que é muito importante e essencial para a nossa vida, que é a oração. Deus, que a nossa oração nunca seja egoísta, Pai, mas que possamos alinhar o que nós queremos com a vontade do Senhor e que realmente os teus filhos sejam abençoados e vivam coisas extraordinárias e maravilhosas na presença do Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo em nome de Jesus. Um abraço, tchau, tchau.